Fala gurizada, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Vilas. Esse aqui é o segundo vídeo da série do Zero ao SaaS e nesse vídeo eu vou falar muito sobre aquisição em micro SaaS, vou falar sobre algumas estratégias que a gente está utilizando. Então no último vídeo, né, que foi o primeiro da série, eu expliquei como que a gente está fazendo em questão de jornada do usuário, principalmente, né, como que a gente lançou o sistema, a gente percebeu ali que teve alguns problemas ali de conversão e nesse vídeo eu vou falar sobre um problema atual que a gente está, que é a aquisição. A gente, na primeira, segunda semana ali, a gente teve um bom fluxo ali de novos cadastros, de forma orgânica por meio do GEO, SEO, que eu vou falar um pouquinho daqui para frente, tá? Só que acabou que secou esse novo fluxo e a gente ficou sem novos cadastros para testar uma nova jornada do usuário. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre formas de aquisição que a gente está utilizando, estratégias, né, documentando tudo. Nessa série a gente vai mostrar desde na série passada a gente mostrou a parte mais técnica, né, construindo ali o MVP, e essa série é mais para focar até chegar aos 100 assinantes, né? Acho que vai ser uma meta boa que a gente vai buscar. Então vamos lá. Bom, o modelo de negócio que a gente está utilizando é o micro SaaS. Para quem não sabe, SaaS quer dizer Software as a Service. Então a gente oferece um software em forma de serviço, né? A gente recebe uma mensalidade ali para uma empresa utilizar o nosso sistema, tá? Um exemplo de SaaS de consumidor que você usa provavelmente é o Spotify ou Netflix, né, que você paga uma mensalidade para ter acesso ali ao sistema. Só que isso no mercado business, né, B2B, que é de empresa para empresa, isso também ocorre. Empresas contratam serviços de outras empresas, né, de software, e esse é o nosso modelo, tá? E o nosso modelo é mais nichado ainda, que é o micro SaaS, que é um modelo mais enxuto, então a gente não precisa de uma equipe enorme de programadores, de vendedores, né? Até por conta da nossa estratégia de marketing, né, e de vendas e suporte, que é o Product Led Growth, PLG. PLG é um acrônimo para Product Led Growth, que eu acabei de falar, né, que basicamente você engloba ali vendas, suporte e marketing no produto. Então como que isso acontece, né? Como que um sistema ele consegue se promover através do próprio sistema? Basicamente a gente tirar o humano da jogada, né? Do nosso lado, pelo menos. Quer dizer, pelo menos não, do nosso lado. Então, vou falar um pouquinho, né? Eu consegui destrinchar a PLG em 3 frentes, né? Marketing, vendas e suporte, para explicar para vocês. Então, vamos começar por marketing. Como que isso funciona em marketing? A gente vai utilizar e está utilizando ali um modelo chamado UGC, que é um modelo onde a gente trabalha com depoimentos de usuários e também usuários feitos por IA, avatares feitos por IA, não para fazer relatos fakes, mas para fazer uma cena ali, sabe, um visual mais realista, como se fosse realmente uma pessoa, só que sim, vai ficar claro que não é, a gente vai ter que colocar edição, mas é para aproximar, dar um rapport ali de quem está assistindo o vídeo, né, ter essa identificação com um problema. Então, um exemplo de UGC para vocês entenderem como que funciona, eu vi um anúncio bem legal de um concorrente nosso, onde está a mulher fazendo a unha de outro, né, a manicure, e o celular começa a pegar fogo, assim. Aí quer dizer que tipo, o celular estava cheio de mensagens, sabe? E essa manicure ela não estava conseguindo controlar o atendimento dela com responder as mensagens para marcar os agendamentos, tá? Eu acabei não falando, né? Mas enfim, essa série se trata de um SaaS, meu SaaS, né? Acrônimo de automação de agendamentos para o nicho de beleza, tanto para barbearia, salão de beleza, enfim, tudo que envolve a hora marcada no nicho de beleza, tá? Então esse é um exemplo de UGC. Outro exemplo também é depoimento. Então a gente pediu para um dos nossos usuários, né, que é um barbeiro chamado Isaías, gravar um vídeo falando o que mudou de quando ele fazia a gestão ali dos agendamentos de forma manual e que mudou agora que está automatizado. Ficou bem legal o vídeo, a gente teve um resultado orgânico bem legal e a gente vai inclusive fazer o primeiro teste pago, a primeira propaganda paga utilizando esse depoimento, porque a gente viu que a repercussão dele foi muito maior do que um vídeo feito por IA, áudio por IA, tá? E hoje a gente está usando bastante o Cloud para produzir esses conteúdos, tá? E mais para frente a gente vai querer investir no Higgsfield, que é uma plataforma onde ele cria esses avatares com mais autenticidade, fica mais real, sabe?
e ficar melhor pra gente. Mas por enquanto ainda não, a gente vai trabalhar ali com a sustentabilidade da empresa, então a gente não vai ficar contratando coisa que a gente não tem retorno ainda, não tem receita, tá? Mas o primeiro teste pago inevitavelmente vai ter que ser um investimento às cegas que a gente vai fazer para pelo menos chegar aos 100 cadastros, tá? No outro vídeo eu falei isso, não é porque a gente tem 100 cadastros que a gente tem 100 usuários ativos e 100 pagantes, tá? A gente está utilizando o modelo freemium, que eu já antecipei, mas eu ia falar que é o seguinte, a gente tira a fricção da venda. Qual que é a maior fricção na venda? É a hora de pagar. Então a gente tira essa fricção e propõe um modelo freemium, que é basicamente como se fosse o Spotify Lite, sei lá, o Spotify que não é o pago. Que o usuário ele cria conta, ele começa a utilizar o sistema, só que ele é limitado a um limite de uso. Então, no nosso caso, é 100 agendamentos por mês. Então, é basicamente ele 3 agendamentos por mês. Se ele tem mais do que isso, inevitavelmente ele vai chegar ali aos 100 ao limite e aí sim a gente adia a fricção, que é onde ele coloca o cartão ou enfim faz pagamento por Pix. Isso a gente nem está preocupado ainda porque ninguém está perto ainda do 100. O que mais tem agendamento acho que são 57, 60, está perto, mas ainda tem uma boa jornada ainda, a gente melhorar cada vez mais o sistema. E o foco agora é colocar a gente para dentro e estimulando isso, melhorando o processo, tá? Então a gente tira essa fricção da venda. E o suporte, eu falei que PLG junta marketing, vendas e suporte. E o suporte, a gente construiu um sistema que é tão simples de mexer, tão intuitivo, que não precisa de nenhum humano do nosso lado para ajudar o usuário. Então pensa num restaurante, self-service. Você vai começar a colocar as coisas no seu prato. Você não precisa de um garçom para ficar guiando você o que você tem que fazer, porque é simplesmente você seguir a esteira ali do restaurante, né? Você coloca ali os arroz, salada, enfim, as carnes. Então, essa é a nossa proposta também dentro do sistema. A gente tem um onboard. O que é um onboard? É como se fosse um tutorial guiado ali do que ele tem que fazer até ele entender de fato como que o sistema funciona. Só que, como é um sistema simples, são só 3 passos, né? Aí ele colocar ali quem que vai atender, quais são os serviços e os dias e horários de funcionamento, tá? Então é bem simples, ele completa isso e tem o Aha Moment. O Aha Moment é basicamente um momento que o seu usuário, ele vê valor na sua solução. E no nosso caso é o cliente fazer o agendamento sozinho. E como que a gente consegue antecipar isso? A gente coloca dentro do onboard um momento para ele fazer um agendamento simulado. Então a gente embutiu o formulário de agendamento dentro do onboard para ele fazer como se fosse o cliente dele. Então ele faz esse processo e entende ali, não, entendi, meu cliente vai fazer esse agendamento sozinho, realmente não vai precisar de mim. Então a gente consegue antecipar esse Aha Moment, tá? Então já falei de PLG, falei de UGC, falei de Self-Service, Low Touch e agora vamos falar sobre Growth Hack. Growth Hacking são várias coisas, né? Uma coisa só que é Growth Hacking, né? Mas são vários artimanhas que você consegue fazer ali para ser melhor listado, para ter mais usuários entrando no seu software em relação aos seus concorrentes, tá? Então vamos falar primeiro sobre LLM TXT, que LLM TXT é como se fosse é uma página em formato TXT, né, de anotação, onde você descreve o seu sistema para ficar mais fácil da IA ler, do ChatGPT ler, do Gemini ler, enfim, qualquer IA que funciona no modelo LLM. E é como se fosse um manual mesmo, então não vai ter o tanto de visual que tem no seu site, na sua landing page, porque isso é irrelevante. O importante é conteúdo, a coerência, e isso faz com que você seja melhor listado, apareça mais nas buscas, tá? E a forma de fazer isso é simplesmente você ter uma subpágina dentro do seu site, llm.txt, e fazer uma descrição do seu sistema. Aí você pode fazer isso também em formato em inglês, né? Porque as ferramentas de busca da IA, ela pesquisa também em inglês, então é bom ter essa segunda língua, tá? Português e inglês, o mesmo conteúdo, tá? Outra coisa de Growth Hack que a gente está utilizando, a gente lançou o nosso sistema numa plataforma que compara os softwares, que é o G2, daí tem Capterra e tem outros sistemas em volta disso, né? Englobam isso, que basicamente é uma plataforma como se fosse, não sei se um marketplace, não é, talvez seja, onde você explica
e detalha, coloca imagens, coloca descrição, coloca preço, coloca tudo, porque isso tudo ele consegue comparar com os outros softwares da mesma categoria, e a IA ela usa essa plataforma como referência, como autoridade no assunto. Então é bom a gente estar listado nisso. A gente fez esse processo, demorou uns 3 dias ali, porque tem o processo até de você criar conta, enviar as coisas, receber aprovação, mas é mais trabalhoso do que difícil. Inclusive, tudo é mais trabalhoso do que difícil. Não vai ter nada, até agora, nada muito técnico que a gente não consiga fazer, tá? Talvez uma parte até criativa seja mais difícil a jornada do usuário, mas é aí uma coisa que você tem um bom gosto e tendo usuários reais para testar, você vai melhorando. E por último, a última coisa que eu queria falar é sobre SEO e GEO. SEO, provavelmente muitos de vocês já conhecem, né, que é o Search Engine Optimization, que é como o seu site é listado ali na aba de pesquisa do Google. E só que com a chegada da IA, a resposta por IA, isso mudou bastante, né? Melhorou bastante, né? Formas de canais de venda, que agora é o GEO, Generative Engine Optimization, que então a IA ela vai indicar o seu sistema para os usuários ali do ChatGPT, do Gemini. Então, exemplificando, vamos supor que você seja um barbeiro e entrou no ChatGPT e pediu para ele sugestão de um sistema para automatizar os agendamentos da sua barbearia. Se o seu sistema, se a Crona tiver bem referenciada, seja coerente no conteúdo dela e seja realmente uma boa opção, a IA, o ChatGPT, vai indicar para esse usuário. Então, você precisa de ótimo, parabéns, você precisa de um sistema de automação de agendamentos. E aqui estão uma lista dos melhores sistemas. E acabou a luz, por algum motivo. Voltou. E ela vai listar, e já listou a Crônia. A gente já teve mais de 30 cadastros orgânicos que vieram provenientemente do ChatGPT, tá? E também de busca do SEO. E como você consegue melhorar isso? Tendo artigos no blog do seu site. Isso é tranquilo de fazer hoje com a IA, né? Você consegue produzir bastante conteúdo ali de forma bem tranquila. Você colocar títulos com palavras-chave que sejam relevantes, que indicam realmente o seu sistema. Então, por exemplo, no nosso caso, agenda online, agendamentos para salões de beleza. Então, ter essas palavras-chave no seu site, na sua LP, nos seus artigos do blog é muito importante. Você ter uma constância nessa postagem é importante também. Hoje, produção de conteúdo no Instagram, no TikTok, YouTube também tá importante, então a gente já criou ali as contas, a gente começou a postar, assim, como é o mesmo formato, né, vertical, no Instagram, no TikTok, no YouTube Shorts, a gente só republica nessas plataformas. Tá. Outra coisa importante que eu esqueci até no planejamento é falar sobre o Bing. Hoje não é só o Google que é referência para IA. Hoje o Bing, acho que é da Microsoft, também é uma referência, é um buscador que eu nem conhecia, né? Mas eu acho que deve ser como se fosse o Yahoo, só que de hoje, assim, não sei se Yahoo existe ainda hoje, mas é um buscador e a gente teve que indexar o nosso site lá. Então, da mesma forma que tem o Google Meu Negócio, Google Analytics, a gente teve que criar isso para o Bing também no nosso sistema, tá? É muito conteúdo, é muita coisa e é muito trabalhoso, demora tempo para verificar e é uma parte até que chata, né? Porque você não vê resultado imediato que nem o tráfego pago. Mas é algo que é fundamental para a pavimentação da aquisição do seu SaaS, para você ter uma geração de leads orgânicos, tá? Então, é isso. De próximo passo, próximo vídeo, eu vou falar como que foi os resultados dos vídeos que eu fiz por IA e também qual que é o plano, qual que vai ser a primeira campanha, eu vou explicar para vocês tudo que é importante e também a produção de UGCs com o Higgsfield. Vou estudar bastante essa semana sobre isso, tá? Se você viu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like, comenta aqui no canal aqui se você ficou, duvido que você ficou, mas se você ficou, comenta aí. E acompanha essa série, a gente vai documentar tudo, tá? O Building Public real, na veia. Hoje a gente não tem nenhum assinante, a gente tem usuários ativos, só que nenhum pagante ainda, e o caminho é chegar aos 100. Então, se você quer fazer parte disso, se inscreva no canal, curta esse vídeo e comenta, beleza? Falou!